Nesta aula vamos continuar com as limitações constitucionais ao poder de tributar, limitações constitucionais à competência tributária. Estamos vendo as imunidades. Vimos a imunidade fiscal recíproca do artigo 150, inciso 6º, a linha A da Constituição Federal, que veda à União, Estados, Distrito Federal e municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Vimos também que é extensiva às autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. E agora vamos ver um detalhe, que é a exclusão deste benefício. Situações nas quais as 6 pessoas jurídicas, União, Estados, Distrito Federal, municípios, perdem a imunidade fiscal recíproca. Situações nas quais União, Estado, Distrito Federal, município, autarquias e fundações perdem a imunidade fiscal recíproca. Estas situações estão no parágrafo 3º do artigo 150 da Constituição Federal. Então, vamos dividir esse parágrafo 3º em 3 partes, para que a gente possa entender exatamente como funciona cada uma delas. Vamos colocar o parágrafo 3º, mas dividindo a redação em 3 partes. Vamos lá. O parágrafo 3º determina que as vedações do inciso 6º, a linha A, que é a imunidade fiscal recíproca, e do parágrafo anterior, que é a extensão às autarquias e fundações, não se aplicam ao patrimônio, renda ou serviço. Primeiro detalhe, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados. Muito bem. Como é que funciona isso? Não se aplicam atividades relacionadas à exploração de atividades relacionadas com empreendimentos privados. Muito simples. Quando essas 6 pessoas jurídicas, União, Estado, Distrito Federal, município, autarquias e fundações, se despem da sua função pública, competindo com a iniciativa privada, agindo como iniciativa privada, perdem essa imunidade. Um exemplo típico dessa situação, em que ela está praticando atividades reguladas por normas aplicáveis a empreendimentos privados e competindo com a iniciativa privada, vamos imaginar que o João tem um imóvel para alugar. Maravilha. O João tem um imóvel na cidade lá de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e paga IPTU, incidente sobre esse galpão. Um galpão. Do lado do galpão do João, tem um galpão também, mas pertencente ao Estado de Minas Gerais. Sobre esse galpão, naturalmente, não há incidência do IPTU. No entanto, o João resolve alugar o seu galpão e está pedindo R$2.000 de aluguel pelo galpão. Mas, por azar do João, é aprovada uma lei estadual permitindo que o Estado alugue aquele depósito. E o Estado está pedindo os mesmos R$2.000 de aluguel. Ora, você está procurando um imóvel, um galpão para alugar. Os 2 galpões idênticos. Sabendo que sobre um do João, sobre aquele do João, há incidência do IPTU e você, como inquilino, vai assumir o compromisso de pagá-lo. E sabendo que no imóvel do Estado não há incidência do IPTU e você, como inquilino, não teria esse ônus, você vai preferir o imóvel do Estado. Veja que o Estado está competindo com a iniciativa privada, com o João que quer alugar o seu imóvel. Então, nessas circunstâncias em que União, Estado, Distrito Federal, município, autarquias e fundações estão praticando atividades relacionadas com as normas aplicáveis em empreendimentos privados, competindo com a iniciativa privada, perdem a imunidade fiscal recíproca. Estão se despindo da sua função pública e, portanto, perdem a imunidade fiscal recíproca. Mas tem outra situação, vamos lá, que no fundo é também o mesmo fundo, o mesmo mens lege, a mesma ideia de que essas pessoas jurídicas, União, Estado, Distrito Federal, município, autarquias e fundações, estão agindo como iniciativa privada ou competindo com a iniciativa privada. Então, ainda dentro do parágrafo 3º, vamos ver a segunda situação.
ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário. Ora, vamos entender essa situação. Vamos imaginar que o governo, o poder público, realiza uma obra pública. Maravilha. Realiza uma obra pública de pavimentação de uma rua. Mas vamos imaginar que o governo não faça essa obra. E uma indústria que está localizada nessa região é interessante para ela fazer a pavimentação desse trecho da estrada, da circulação dos seus produtos, e ela contrata uma empreiteira, com a construtora, para fazer o serviço de pavimentação. Essa empreiteira vai cobrar pelo serviço da indústria e, portanto, essa empreiteira é contribuinte do ISS, Imposto sobre Serviço, e vai ter que recolher ISS. Ora, se o Estado realizar o dinheiro com a obra pública, é lógico que o município não poderá cobrar ISS do Estado por ter prestado esse serviço de pavimentação da estrada. No entanto, se o Estado novamente se despir da sua função pública e cobrar preço ou tarifa, ou mesmo sem cobrar preço ou tarifa, mas cobrar contraprestação pelo serviço prestado, neste caso, há perda da imunidade. Por quê? Porque o Estado está agindo como iniciativa privada, cobrando preço ou tarifa pelo serviço prestado ou exigindo contraprestação. Por exemplo, a indústria vai ter que fornecer papel, vamos dizer, se for uma indústria de transformação de celulose em papel, vai fornecer papel para o Estado durante 3 anos. O Estado não está exigindo dinheiro para construir, para fazer a pavimentação, mas está exigindo uma contraprestação. Então está agindo como iniciativa privada e passa a ser tributado, sim, pelo ISS, pelo município. E a última situação, vamos dar uma olhada no parágrafo 3º, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Uma situação extremamente semelhante. Extremamente semelhante. Ora, o que é um contrato de promessa de compra e venda? Eu vou comprar um imóvel, mas não tenho dinheiro. Então eu faço um contrato de promessa de compra e venda, vou pagando prestações aí durante um ano, e daí um ano vou comprar o imóvel. Eu sou o promitente comprador, eu tenho um contrato de promessa de compra e venda. Mas o proprietário é o outro ainda, e, portanto, é o contribuinte do IPTU. Se esse imóvel for de União, Estado, Distrito Federal, Município, autarquias ou fundações, ele não teria incidência do IPTU. E, portanto, talvez eu o preferisse em detrimento de um imóvel de um particular. Então, neste caso, eu, como promitente comprador desse imóvel, vou ter que pagar o IPTU, sim. Então, minha gente, é muito simples esse parágrafo 3º. Sempre que essas 6 pessoas jurídicas estiverem competindo com a iniciativa privada, agindo como iniciativa privada, perdem a imunidade fiscal recíproca. Ou porque estão cobrando preço ou tarifa ou contraprestação pelo serviço prestado, ou porque estão praticando atividades reguladas por normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou, no caso do promitente comprador, que ele vai ser responsável por pagar o tributo, embora ainda não seja dele, seja de União, Estado, Distrito Federal, Município, autarquia ou fundação. Certo? Um último detalhe importante, nós vimos que essas pessoas jurídicas perdem a imunidade quando cobram preço, tarifa ou contraprestação pelo serviço prestado. Cuidado que tributo pode ser cobrado. Contribuição de melhoria, por exemplo, é um tributo que tem como fato gerador a valorização de um imóvel como decorrência de uma obra pública realizada. Então, o Constituinte foi muito claro no parágrafo 3º, em que haja pagamento de preço, tarifa ou contraprestação. Não cita tributo, porque esse pode ser cobrado. Legal? Então, estas são as situações nas quais estas 6 pessoas jurídicas perdem a imunidade fiscal recíproca. Muito bem. Há um detalhe fundamental nessa questão da imunidade fiscal recíproca, que é o seguinte. Nós vimos que o artigo 150, inciso 6º, a linha A, diz respeito exclusivamente a impostos sobre patrimônio, renda ou serviços. Maravilha.
E quais são os impostos sobre patrimônio, renda ou serviço? Impostos sobre patrimônio e renda são imposto de renda, o ITR, o IGF da União, o IPTU, o ITBI municipais, o ITD estadual e o IPVA estadual. Imposto sobre serviço, o ISS, né? E o ICMS sobre serviço de transporte ou comunicação. Mas a imunidade é para imposto sobre patrimônio, renda ou serviço. Então, por exemplo, não há, de acordo com a literalidade do artigo 150, inciso 6º, a linha A, não há imunidade para imposto sobre o comércio exterior, o II e o IE. Dessa forma, se uma autarquia importar um produto, pela literalidade da redação do texto da Constituição, poderia haver cobrança do imposto de importação, porque o imposto de importação é imposto sobre o comércio exterior, não é imposto sobre patrimônio, renda ou serviço. Mas aí há uma decisão do Supremo Tribunal fundamental com relação a esse detalhe. Porque esta classificação a qual estou me referindo de impostos é uma classificação adotada pelo Código Tributário Nacional. Ele classifica os impostos, conforme nós já vimos, em impostos sobre comércio exterior, o II e o IE, impostos sobre produção e circulação, o IPI, o ICMS, o ISS e o IOF, e o resto imposto sobre patrimônio e renda. Como eu já disse, o ITR, o IGF, o ITR, o imposto de renda, o IPTU, o ITBI, o IPVA e o ITCD estaduais. Essa é uma classificação adotada pelo CTN. E, de acordo com essa classificação e com a redação da Constituição, não haveria imunidade para o imposto de importação, por exemplo. Mas aí é que nós temos que estudar essa posição do STF, fundamental na interpretação dessa imunidade fiscal recíproca. Então vamos lá? Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Não há invocar, para fim de ser restringida a aplicação da imunidade, critérios de classificação dos impostos adotados por normas infraconstitucionais, mesmo porque não é adequado distinguir entre bens e patrimônio, dado que este se constitui do conjunto daqueles. O que cumpre perquerir, portanto, é se o bem adquirido no mercado interno ou externo integra o patrimônio da entidade abrangida pela imunidade. Ora, minha gente, o que é que significa isso? O que é que nós concluímos com isso? Nós concluímos o seguinte, que o Supremo Tribunal Federal considera irrelevante essa classificação adotada pelo Código Tributário Nacional. Não interessa se o imposto de importação, por exemplo, é imposto classificado como comércio exterior e não estaria dentro da imunidade. Está sim, porque afeta o patrimônio público, independente da classificação jurídica adotada por uma norma infraconstitucional. Então, se a autarquia, fundação, União, Estado, Distrito e Município estão importando alguma coisa, e se tivessem que pagar imposto de importação, estaria afetando o patrimônio público. E em afetando o patrimônio público, a imunidade não pode ser cobrado o imposto, independente da classificação adotada por uma norma infraconstitucional. Então nós sabemos que pela literalidade é para imposto sobre patrimônio, renda ou serviço. Sim. No entanto, essa é a posição do STF, ou seja, embora o CTN classifique o imposto de importação, por exemplo, como imposto sobre o comércio exterior e não imposto sobre patrimônio e renda, para o Supremo Tribunal Federal, ele afeta o patrimônio. E, portanto, há imunidade com relação a esse imposto, sim. Então, esta é a questão com relação à imunidade fiscal recíproca, importantíssima, exploradíssima, esse conteúdo muito explorado em prova, com todos os detalhes, a perda da imunidade, a extensão da imunidade para as autarquias e fundações no que diz respeito às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Muito importante esse contexto todo a respeito desta limitação à competência tributária. Até o próximo encontro nosso.